Olá, sejam bem-vindos, Fuçador na área. Então hoje a gente vai fazer a montagem de varal de teto, é isso? Varal de teto. Aqui na verdade eu estou fazendo a arrumação de um varal de teto que arrebentou a cordinha e arrebentou algumas rondanas aqui. Mas enfim, vou dar só um resumo para vocês. O varal de teto, ele é apoiado então com 4 grampos no teto, onde vocês estão vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Que depois a gente vai colocar isso aqui, né? Meu ajudante aqui, meu irmão, como sempre nos vídeos. Então a sistemática como é que é, tá? Na verdade passa os cabos pelas rondanas, né? A gente tem que colocar 2 rondanas na parede. O cabo ele vai vir aqui pela parede, vai passar aqui, passa na rondana aqui e desce no varal. É uma coisa bem simples, mas às vezes tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade de colocar. Então, meu irmão, vou pedir para ele me ajudar aqui, a segurar também a câmera, e aí vai ficar melhor pra gente filmar. Tá, pode filmar aqui, mano. Então, a princípio, ó, nesse primeiro aqui, pode me filmar aqui? Nesse primeiro eu já passei, tá? O primeiro fio aqui, esse aqui é um fio de nylon que a gente comprou. Antes a gente tinha uma corda, né, mas ele não... Até ele aguentou bastante tempo. Então, mas ele arrebentou em algumas partes, até pela fricção que ele dá com a corda, com a parte das rondanas aqui de nylon, né? E aí acabou arrebentando tanto algumas rondanas internas, quanto o fio estourou. Então a gente comprou esse fio de nylon só pra gente arrumar. Então passa aqui. Bom, uma coisa interessante, quando vocês vão colocar o varal de teto, vocês vão ver que a solda aqui dos filetes, o bom é deixá-la virada para cima, tá? Como tá aqui, ó. E não ao contrário assim. Por quê? Por 2 motivos. Se tu bota as roupas aqui, por exemplo, molhadas, isso aqui então tende muitas vezes a molhar, e vai entrando água ali, pode ser que enferruje, e aí vai estourar. E outra, com o peso aqui, pode ser que estoure as soldas. Então, o melhor quando vocês vão colocar, já prefiram colocar ele desse lado aqui, com a solda virada para cima, tá? Uma coisa que eu gosto aqui, na verdade, de fazer é deixar o nó pelo lado de fora. Então a gente passa aqui o fiozinho pelo lado de dentro. Pera aí. Vamos ver se está pegando aí, mas o pessoal vai ter pelo menos a ideia de como é que é. Saiu o cabo aqui. E aí o que eu faço? Mano, segura com a outra mão aqui, por favor. Beleza, aqui eu vou fazer uns 2 nós. Só para ficar uma bolinha. Para não sair, para ele ter a força suficiente só para segurar o peso ali das roupas. Então, ó, aqui a primeira parte já tá feita, ó. Tá filmando aqui, mano? Então fica assim. Essa aqui é a primeira parte. Agora eu vou mais ou menos medir qual que é o comprimento que é necessário. Então, uma coisa boa de se mais ou menos de ter uma ideia é o seguinte, ó. Bota que a pessoa vai baixar mais ou menos até essa altura. Aí vocês vão ter que calcular qual que é a altura que vocês querem, tá? Então, mais ou menos como vai ser dessa altura aqui que vai ficar o varal, eu vou deixar mais aqui uns 50 centímetros. Filma aqui, mano. Uns 50 centímetros aqui dessa parte, que é onde que eu vou deixar para depois prender realmente aonde que a gente vai querer fazer os níveis para deixar mais alto ou mais baixo, tá? Então, medir mais ou menos aqui uns 50 centímetros e vou cortar aqui embaixo a primeira. Me alcança ali, mano. Então hoje a gente está com poucas ferramentas. Eu acabei deixando a tesoura em outro lugar, a gente está utilizando uma faca. Tá? Então o primeiro está aqui. Agora a gente vai para a segunda. Uma coisa assim, ó, principalmente o fio de nylon, quando a gente corta, ele fica todo ele aberto. E aí vai ser difícil de passar. É a mesma coisa com o cadarço de tênis. Então o bom o que é? Pegar com um isqueiro aqui e dar uma queimada na ponta. Cuidado para vocês não queimarem os dedos. Aqui o dedo já está um pouco mais calejado, então está um pouco tranquilo, tá? Então aí, ó. Aí vai ser mais fácil de passar ali. Então aqui é a mesma coisa. A gente vai passar o cabo aqui pela rondana. Quer ver? Segura o isqueiro aqui, mano. Eu vou tentar
botar melhor aqui, ó. Vocês estão vendo que tem aqui, na verdade, ó, esse lado aqui ele já estragou, esse lado do lado direito, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Então eu ainda consigo utilizar o lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui eu já utilizei a parte de cima, então o próximo ele vai ter que ser passado na parte de baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer com as duas mãos livres aqui, ó. Beleza, olha ali, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não sei se está pegando bem o foco, mas enfim, consegui passar na parte de baixo, tá? Aqui é a mesma coisa, na rondana ali, nessa aqui, eu passei na parte de cima, tá? Lá também na parte de cima, e agora então eu vou passar esse próximo aqui na parte de baixo. Até aquele lá ele não tem muita importância porque ele é o último, né? Onde ele já vai direto. Mas aqui, como eu passo os dois cabos, eu tenho que utilizar os dois buraquinhos, tá? Aquele lá tanto faz tu colocar na parte de cima ou de baixo. Segura aqui, mano. Então aqui é a mesma coisa. Vou pegar aqui, segura, só você me ajuda a segurar ele alto aí, mano. Beleza, aqui. Dá um nó simples assim mesmo. E depois dá mais um nó, só para deixar ele bem... E aqui puxa. Beleza, aqui já não solta mais, tá? Aí... Aqui eu vou fazer a mesma coisa então, ó. Eu vou fazer a medição da altura aqui para ele ficar mais ou menos o mesmo comprimento do cabo que eu já tinha deixado aqui. Então, aqui. Se der alguma diferença, depois a gente ajusta, tá? Não precisa ser exatamente, mas o mais próximo, melhor. Então aqui, mano, a filma aqui mais ou menos, ó, ele tá na mesma... Deixei ele na mesma altura aqui. E aí eu vou cortar ele também no mesmo comprimento do cabo aqui, ó. Paga aqui. Beleza. Então, de novo, não vou repetir muito, mas vocês vão fazer, então, a mesma coisa para todas as pontas dos cabos, tá? Quando vocês precisarem. Como eu falei no início. Então, na próxima vez, no próximo cabo que a gente for cortar, tem que fazer a mesma coisa aqui, para ficar mais fácil a colocação ali. Beleza? Aqui. O certo, quando vocês forem fazer alguma coisa, principalmente assim, mais alta, o certo seria estar usando proteção, tá? Equipamentos de proteção individual, capacetes, óculos. Mas aqui, por enquanto, a gente não vai utilizar dessa vez aqui, tá? Então aqui, a mesma coisa. Aqui, como eu falei para vocês, tem dois, tá? Esses que vão na parede. Desse lado aqui já estragou, vocês estão vendo do lado esquerdo, então eu vou utilizar o lado direito. Passei na parte de cima, tá? Porque ele vai ficar assim, ele vai ficar para baixo. Então passei no de cima, aí eu venho aqui, passo no de cima aqui também. Por que eu passo no de cima? Porque ele vai ter que ir lá naquele da ponta ali, entendeu? Ó, mano. Então aqui... Ali. Beleza. Aqui vocês dão uma puxadinha para ele ficar bem preso. E agora vamos tudo de novo aqui, ó, para fazer mais ou menos a medição. Então, ó, puxei o cabo aqui de novo. Os dois mais ou menos já estão na mesma distância. Segure com a mão aí, mano. Isso. O bom é sempre ter uma pessoa que ajude. Pode baixar um pouquinho mais do teu lado aí, mano. Aí. E daí fica mais fácil de fazer as medições e tudo mais, tá? Então é sempre bom se vocês puderem ter uma pessoa que ajude vocês. Vai ficar mais fácil o trabalho. Mas também dá para fazer sozinho. Então aqui, beleza. Pode baixar tudo, mano. E a última parte.
Isso aqui vai queimar um pouco os dedos de vocês, mas é tranquilo. Nada assim que vai machucar muito. Principalmente quem tem a mão um pouco mais sensível, que não faz muitos trabalhos braçais assim, a mão tende a ser mais sensível para esse tipo de trabalho, né? Vamos falar coisas, né? Aqui, ó. Beleza. Então aqui, segurei, mano. Então, ó, agora eu vou passar nessa parte de baixo aqui, ó. Vamos ver. Passou ali. Viram? Ficou um na parte de cima e outro na parte de baixo. Agora, nesse aqui eu venho na parte de baixo, porque ele já vai vir aqui na última junção aqui do varal. Peraí, mano, o que eu tenho que ver onde é que tá o... Agora, então, é o ajuste final, pessoal. Vocês estão vendo aqui, já tem os 3 cabos já prontos. Eu vou puxar esse outro aqui também para engatonar. Então aqui agora é o ajuste final. Ó. Uma coisa interessante é o seguinte, ó. Como ali em cima ele está bem no meio, eu deixei as rondanas na parte da parede bem no meio, tá? Se vocês conseguirem perceber, ó. Né? Depois o mano vai afastar um pouco para ver melhor, mas eles estão bem no meio. E eu coloquei então o grampo aqui embaixo para a gente definir a altura, também bem no meio, para facilitar, para ficar mais ou menos assim o peso distribuído, tá? Então agora a gente só tem que ajustar, que nem afasta um pouquinho mais, mano, tu vai ver, ó. Vocês estão vendo? A gente só vai ter que ajustar agora aqui para ele ficar no nível, as 4 partes iguais, os 4 lados iguais, e também tem que definir então qual que é a altura mínima que vai chegar e a máxima, tá? Que desde eu vou mostrar para vocês onde que a gente vai fazer essa regulagem. Então assim, ó, o bom é definir com as pessoas que vão fazer estender a roupa para ver qual que é a altura ideal para a pessoa, tá? Então aqui, essa aqui é minha mãe, a gente vai ver com ela qual que é a altura ideal para ela aqui, para quando botar abaixo como é que é isso aqui mesmo? O varal, para ficar numa altura boa para ela trabalhar. Tá, qual que é a altura para ti, mãe? Sobe vai mais. De longe aqui, mãe. Sobe mais. Não, pode, filma de lá. Longe, ali. Mais quanto? Mais um pouquinho. Tá bom. Sim? Aqui, mano, parece que ela tá mais alta aqui, ó. É que ela tá torta, né? Esse negócio tá torto. Mas ela tá... Tá bom assim. Eu acho que tá certo, velho. Assim, mãe? Então, tu acha? Sim, assim aqui tá bom? Ali tá bom. Então, aqui, ó. Eu vou fazer um nó aqui. Então, aqui, ó. Faz um nó aqui. Com todos os fios. Que daí isso aqui vai servir para quê? Aqui, ó. Acho que só assim já tá bom. E quando a pessoa vai trabalhar, quer trabalhar aqui, botar as roupas, vai botar aqui no grampo, ó. Ficou numa altura aqui, boa para colocar as roupas. Tirou deixa eu tirar esses fios aqui. Tirou a roupa da máquina aqui, né? E já vai estender aqui, ó. Fica numa altura boa, tá? Agora eu vou fazer outras regulagens aqui também, se, por exemplo, ela decidir ficar um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, para ela ter também, então, alguns níveis aqui de altura, tá? E isso é bem fácil, é tudo com nós. Então, ó, esse aqui, a princípio, foi o que ela escolheu. Agora, eu vou fazer o próximo primeiro, que é para ficar lá em cima o varal. Vocês estão vendo? Então, para ele ficar o mais alto possível. Aí. O bom é não puxar muito, porque como eu deixei também as rondanas lá, tu não vai puxar com toda a força para ele chegar o máximo possível lá em cima, porque senão também ele vai pegar nos cabos. Então deixa mais ou menos uma distância assim, tá bom? Faz mais um nó aqui, ó. Que mais ou menos que vai ser. Deixa eu ver. Isso aí.
Então aqui, ó, é onde vai ficar então as roupas estendidas lá em cima. Tá vendo? Ficou um pouco mais... se vocês verem aqui, lá está um pouquinho mais baixo. Vocês estão vendo? Pode ser que aconteça isso na hora que vocês vão fazer a regulagem aqui até do nó, mas, cara, é a mínima coisa, não vai interferir muito, tá? Então, por enquanto, a gente tem 2 níveis. O nível superior, que vai ser o mais alto, onde que as roupas vão estar estendidas mesmo, para depois a pessoa ter acesso aqui, então, ao tanque, à máquina. Esse acesso aqui, que é um acesso baixo para colocar as roupas aqui, quando a pessoa quer. E agora eu vou fazer mais um, se quiser, de repente, quiser ficar um pouco mais baixo só, tá? Então, aqui nós vamos ter 3 níveis. Aí, ó. Poxa, tá ficando bem torto, cara. Agora. Nessa última oração. É? Eu não poderia. Depois a gente desfaz tudo. Aqui. E esse mais um nível que ficou bem baixo. É, realmente, olha, deu uma mexida, né, velho? Foi por causa dos nós, mas não tem problema. Não, se tu vai olhar aqui, ó, não tá muito. Então, enfim, pessoal. Aqui tem os 3 níveis. Que a gente coloca aqui. E o mais alto. Okay. Então, pessoal, obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Se gostaram, não esquece de se inscrever, deixar seu like e também seus comentários. Então, muito obrigado e até a próxima.